boa noite. A Polícia Civil apresentou hoje Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio. Ele é o último suspeito de envolvimento na morte do policial militar Sérgio Portilho, na Zona Norte, no ano passado, que faltava ser preso. E também é acusado da morte do cantor Melvino Júnior. Fábio Barbosa de Souza, conhecido como Índio, estava com 2 mandados de prisão preventiva em aberto. Ele estava foragido há mais de 7 meses, desde a morte do soldado da PM Paulo Sérgio da Silva Portilho, e era o último envolvido do caso que faltava ser preso. O corpo do soldado foi encontrado em 30 de maio do ano passado, em uma invasão na comunidade João Paulo, Zona Norte. Segundo o delegado da Homicídios, Índio foi preso no último sábado, no bairro Cidade de Deus, também na Zona Norte, antes de uma tentativa de assalto. Com a prisão dele, o caso do PM Portilho está concluído. Nós temos relatos nos autos que sim, que ele participou, inclusive desferindo facadas, né? Ele presencia também quando o filé liga para o gigante, né? Que é o momento qual o gigante dá autorização para que o soldado fosse executado. E ele admite ali que era traficante da área, né, que era vinculado diretamente ao filé, que todos ali teriam agido a mando dos cabeças, né, no caso o filé diretamente, e ao gigante quando chegou a ordem para execução. Ainda de acordo com a polícia, no dia após o crime, os moradores da área foram ameaçados para não falarem o que havia acontecido e ainda incendiaram uma residência. Além do envolvimento no crime do policial militar, Fábio também é apontado pela polícia como um dos autores do homicídio do cantor Melvino de Jesus Júnior, ocorrido no dia 30 de abril do ano passado, no município de Codajás. Ele diz que, na verdade, eles iriam receber 1 quilo de droga pelo serviço, né? Mas aí acabaram executando a pessoa errada, né? Ele, apesar dele não ter efetuado os disparos, ele concorreu para que esse crime ocorresse, né? Ele estava dando apoio ali, material, e também participou de toda a trama também para que houvesse execução, e seria acionado caso houvesse algum problema durante a execução. A polícia também está à procura de Josiel Oliveira, o Dentinho, que participou da morte do cantor. Dentinho ainda encontra-se foragido, está com mandado de prisão. Dentinho manteve contato aí com o traficante de Coari, né, o Mistério, né, que era para executar o traficante lá conhecido por Vitão. Fábio foi indiciado pelos 2 homicídios e encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino. Até o início da noite de hoje, os ex-secretários de Estado presos pela Operação Custo Político da Polícia Federal continuam recolhidos na carceragem da Superintendência em Manaus. Eles seriam transferidos hoje para presídio estadual e apenas o ex-governador José Melo deve permanecer custodiado na sede da PF. O prazo da prisão temporária do ex-governador José Melo, que foi prorrogado por mais 5 dias, vai até a próxima sexta-feira, 5 de janeiro. O ex-governador chegou a ter a prisão revogada no dia 27 de dezembro, mas por nova determinação judicial, no último dia 31, antes do Réveillon, ele voltou para a carceragem, mas na sede da Polícia Federal em Manaus, assim como os ex-secretários de governo do estado, que também são acusados de participação em esquema de desvio de verbas da saúde pública do Amazonas. Diferente dos ex-secretários, José Melo deve permanecer custodiado na sede da Polícia Federal em Manaus e não volta, por enquanto, para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174. A defesa do ex-governador ingressou com um requerimento pedindo a permanência dele nas dependências da PF e o acesso a todo o material de prova que justificasse a decretação da sua prisão pela Justiça. Sobre o local onde José Melo deve cumprir a prisão temporária, a juíza federal plantonista Jaisa Maria Pinto Frais determinou que fosse colhido parecer do Ministério Público Federal e até o recebimento e posterior decisão judicial que o ex-governador permanecesse custodiado pela Polícia Federal do Amazonas. A magistrada permanece como juíza federal plantonista até o próximo dia 6 de janeiro. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou hoje a notificação de 3 casos de doença de Chagas aguda por transmissão oral do município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus.
A suspeita é que a doença foi contraída por meio do consumo de açaí contaminado. O alimento teria sido preparado por pequenos produtores locais e não há indícios de comercialização para outras cidades. 2 pacientes estão em tratamento na capital e um terceiro segue sob acompanhamento médico em Lábrea. Outros 2 casos estão sendo investigados. O presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque, informou que a fiscalização foi reforçada no município. O diagnóstico precoce e o tratamento imediato previnem as formas crônicas da doença de Chagas e a ocorrência de mortes. A Justiça suspendeu na tarde de hoje licitação e contrato de frete de aeronaves no valor de R$ 2.700.000 da Prefeitura de Maués, município distante 253 quilômetros de Manaus. Para o Ministério Público, a contratação atenta contra o princípio da moralidade administrativa, em especial considerando o custo da passagem de avião para fazer o percurso Maués-Manaus, que hoje gira em torno de R$ 360 o trecho. O valor do contrato equivale à compra de 3.757 passagens aéreas para o mesmo destino, ou seja, a compra de 10 passagens ida e volta Maués-Manaus por um dia durante um ano. Dados do INEP mostram que, apesar de muitos pais terem optado em tirar os filhos das escolas privadas para a rede pública por conta da crise, a procura por matrícula no estado e município teve queda no ano passado. O número de matrículas do ensino fundamental das redes públicas no Brasil caiu no ano passado. De acordo com o censo 2017 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgado em dezembro, a queda representa 1,62% dos 22 milhões de alunos matriculados, e no nível médio foi de 2,85%. O Amazonas está dentro da estatística. Menos 0,5% foi para o ensino fundamental e menos 3,3% para a educação de jovens e adultos, comparado com o ano de 2016. A Secretaria de Educação do Estado não soube explicar os fatores para o decréscimo, mas afirma os dados. A gente sabe que tem vários indicadores que são coletados pelo próprio censo. A gente vê que tem uma melhoria de rendimento escolar. Se o menino está aprovando mais, ele chega com mais frequência dentro do ensino médio e, portanto, caem as matrículas do ensino fundamental, porque está tendo um fluxo mais regular. Mas a procura pelas vagas nas creches teve aumento em 16,8%. É uma política nacional. Existe dentro do Plano Nacional de Educação a melhoria. Até 2025 a gente tem que atender 50% da população de 0 a 3 anos nas escolas públicas e de 4 e 5 anos já era para estar universalizado desde 2016. Apesar dessa queda do ano passado, a SEDUC ofereceu mais de 180 mil vagas para as redes públicas do Estado e município para esse ano. De 18 a 29 de dezembro, nós executamos a rematrícula, que nada mais é do que a renovação de matrícula do aluno que já era da rede pública e ia permanecer na mesma escola. No período de 6 a 10 de janeiro, nós vamos estar fazendo transferência para aquele aluno que é da rede pública e por algum motivo precisa trocar de escola. E de 8 a 10, o atendimento presencial em qualquer escola. Quem está à procura por essas vagas, é bom correr logo para não perder o período de matrículas. Tudo pode ser feito pelo site da SEDUC. Está disponível o site da matrícula, que é o www.matriculas.am.gov.br, e o aplicativo de celular Matrículas Amazonas. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto com chuva fraca, com temperatura mínima de 25 e a máxima não passa dos 28 graus. No município de Borba, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Em Itacoatiara, o tempo fica nublado com chuva, mínima de 26 e a máxima de 29 graus. E em Presidente Figueiredo, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 23 e 28 graus.
Uma obra de drenagem em uma das áreas das nascentes do Igarapé do Mindu, na zona leste da capital, passou a oferecer riscos onde nasce o maior curso d'água de Manaus. Já não bastasse o aumento do acúmulo de lixo nos igarapés no período chuvoso e a falta de conscientização da população, que ainda é grande. É agradável o barulho que a corredeira faz, mas logo é revelada a triste situação do Igarapé do Mindu, o maior de Manaus. 22 quilômetros de extensão em meio à cidade e uma grande quantidade de lixo descartado que inicialmente parte de toda a zona leste de Manaus. No período chuvoso aumenta o volume das águas do Igarapé, que carrega e acumula mais lixo, como a gente vê aqui nesse trecho que corta o Parque Municipal do Mindu. A vegetação que fica nas margens prende os dejetos dos mais diversos tipos e revela a poluição que só evoluiu ao longo dos anos. Para esse professor, o descarte incorreto de lixo pela falta de conscientização da população e a ausência de políticas públicas ainda são fatores determinantes para a existência do problema. Crescimento da cidade, ocupação das suas margens, né? O sistema de drenagem de águas pluviais, o sistema de rede de esgoto, que são precários na cidade, tudo isso tem impactado sobre esse curso d'água. Se não ocorrer ações agora para começar uma recuperação para os próximos 10, 20 anos, esse curso, né, vai ter um futuro extremamente negativo. Pesquisas reforçam o cenário crítico. Elton Alves é mestrando em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos da Universidade do Estado do Amazonas. O estudo dele, que deve ser concluído este ano, indica pontos críticos do Igarapé do Mindu, que inclui essa área de nascente na zona leste da capital. Uma obra para drenagem na via pública passou a oferecer riscos de contaminação, onde começa o maior curso d'água de Manaus, que é o Igarapé do Mindu. A gente se questiona por que a nascente ela não precisa ser protegida na sua integridade, né? Como você pode ver aqui tem lixo, esgoto, né? Então isso aqui é bem notório, né? Bem nítido o quanto é maléfico, né? Praticamente para uma água que sai limpa. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus informa que as nascentes do Igarapé do Mindu estão protegidas e que não há risco de contaminação. O prefeito de Manaus realizou na tarde de hoje 2 posses e sancionou 4 leis aprovadas na Câmara Municipal de Manaus. O novo procurador-geral do município é Rafael Albuquerque, empossado na tarde de hoje pelo prefeito de Manaus, Arthur Neto, juntamente com Fábio Alho como presidente da agência reguladora dos serviços públicos delegados do município de Manaus. O doutor Rafael, ele é um advogado de mão cheia, Rafael Albuquerque, e eu tenho certeza que ele dará continuidade aos bons trabalhos que vinham sendo executados pelo seu antecessor, o procurador Marcos Cavalcante. E uma coisa muito importante para nós é que, com a aprovação pela Câmara da AGEMAN, da agência reguladora, dos serviços que vão ser transferidos para a empresa privada, que nem existem hoje, e que vão ser criados, trazendo investimentos que a prefeitura não dispõe deles para gerar riquezas em Manaus. A solenidade aconteceu na tarde de hoje no auditório da Casa Militar. Os contemplados comentaram sobre os trabalhos e metas na gestão. E com a criação da agência reguladora, ele pede que nós façamos uma revisão dos contratos de concessão e que nós tentemos trazer para Manaus contratos sofisticados de parcerias, de uma ingerência entre público e privado, para que nós possamos trazer investimento para Manaus. Então o papel da Procuradoria é esse, é de prestar a assessoria, fazer a representação do município. A gente vem com essa meta de consolidar os serviços públicos na cidade de Manaus e, mais que isso, atrair investimentos de ordem nacional e internacional para esses serviços públicos, seja para o saneamento, seja para a iluminação, para o transporte, enfim. Na ocasião, também foi sancionada pelo prefeito de Manaus 4 leis de autoria de parlamentares da Câmara Municipal. Entre elas é a obrigatoriedade de álcool em gel nas praças de alimentação dos shoppings e a obrigação de fixação de placas de orientação nas piscinas, balneários e praias de Manaus.
Aquela velha promessa de começar o ano saudável geralmente começa ainda em dezembro, mas é no mês de janeiro que a procura por matrículas nas academias cresce bastante. Mas atenção para não ficar só no projeto verão. Passadas as festas de fim de ano daquela fartura na mesa, todo mundo começa a correr atrás do prejuízo deixado na balança. Agora é tempo de mandar tudo embora na academia. A Cássia não perdeu tempo e entrou hoje mesmo. A gente quer sempre uma boa qualidade de vida, né? Então, sempre a gente, ano novo, a gente quer sempre estar de bem com a vida e um corpo bom. Ela sabe que não é fácil. Vai fazer muita musculação para recuperar o peso perdido e ganhar massa muscular. A gente quer resistência, manter a silhueta, né? E também a gente procura, né? Por causa da idade, quer enrijecer, ficar forte. E é justamente nessa época que a demanda cresce mesmo. Olha só como está o espaço aqui na academia. Geralmente os alunos procuram vagas desde dezembro. Mas segundo a gerente, intensificou hoje. O mês em que tem mais, a demanda é maior na procura em busca de qualidade de vida, né? Essa é a mais pura verdade. A gente cresce mais ou menos aí em torno de 40%. A academia tem várias modalidades, mas a mais procurada mesmo é a musculação. A musculação, eu tenho um fortalecimento a nível de osso, eu tenho massa óssea, eu ganho massa óssea, eu perco peso porque é a única atividade que depois de 2 horas depois o teu corpo continua metabolizando reserva de gordura. Então é uma atividade que ao mesmo tempo que ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser intensa e eu tenho também sim muita queima calórica na musculação. Nessa outra academia, dos 10 alunos que procuraram o espaço, 4 já efetuaram a matrícula nesta terça-feira. A academia cresce bastante o movimento devido a estar próximo da época de carnaval. O pessoal procura a academia para manter o seu corpo sarado, para quando for na época de carnaval estar em dias com shape. Mas é claro que não é só chegar e fazer as atividades de qualquer jeito. Muita gente vem para a academia pensando que é fácil fazer as atividades físicas e ganhar resistência muito rápido. É importante lembrar que antes de qualquer prática de exercício é necessária uma avaliação médica. O importante é que você acompanhe, né? Procure um acompanhamento especializado, procurar passar por uma série de exames antes de tudo, procurar um avaliador físico, procurar um médico para saber se você tem algum tipo de patologia precedente a alguma doença, prevalente a alguma doença. E procurar, né, de certa forma, procurar um certo personal, um avaliador físico de boa competência para que você não venha se lesionar e a sua resistência, qualidade cardiovascular melhore a cada dia e a cada exercício possível passado pelo profissional. Entrar em forma todos querem e os resultados não são rápidos. É preciso muita dedicação. A Renata, há 3 anos, é adepta da academia e conseguiu alcançar os objetivos. As minhas metas eram, primeiro, né, o cuidado com a saúde, hipertrofia muscular, ganho de resistência, me preparar para o carnaval, que eu sou passista. Por todos esses motivos, aliado à saúde também, né? Se a meta é ganhar resistência, é bom ir logo se preparando mesmo, porque a Onda Fitness cresceu e não se resume a apenas o projeto verão. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã.